pastor Elias. Muito bem, a Mônica quer saber qual é o destino dos mortos, tanto salvos quanto perdidos. E ela cita aqui a parábola de Lucas 16. E vale lembrar que aqui, no que diz respeito a Lucas 16, há aí uma guerra muito grande. Uns dizem que aquele fato foi real, outros acham que foi uma parábola, e alguns chegam até a dizer que aquilo ali na verdade é uma fábula. E uma fábula é uma narrativa onde tudo que ali é apresentado está totalmente fora da realidade, ou seja, aquilo é impossível de acontecer, e por isso eles descrevem isso como uma fábula. Mas nós temos aqui alguns problemas quanto a essa leitura feita. Inclusive algumas pessoas divergem até mesmo das suas instituições, que dizem que é uma parábola, ao passo quando ele diz que é uma fábula. Mas olha só a contradição. Nós temos aqui em Lucas 16 uma ilustração clássica do destino dos mortos. Por exemplo, lá no capítulo 16, versículos 22 e 23, está escrito o seguinte, a partir do 19: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico, até os cães vinham lamber as suas feridas. Ao versículo 22, chegou o dia em que o mendigo morreu. E olha o que aconteceu. E os anjos o levaram para junto de Abraão. Essa expressão aqui, seio de Abraão, ou para junto de Abraão, é na verdade uma figura de linguagem para demonstrar um lugar de intimidade, um lugar de descanso, para onde vai as almas dos salvos, dos justos. O apóstolo Paulo, ele disse lá no capítulo 12 da sua segunda carta aos Coríntios, versículos 1 em diante: conheço um homem, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei. Esse homem foi até o terceiro céu. Depois ele diz, esse homem foi ao paraíso. E o paraíso é esse lugar que é o seio de Abraão, que é o lugar de intimidade. Portanto, as pessoas que morrem em Cristo são salvas. Elas vão direto, para o seio de Abraão, no caso aí, entenda-se, o paraíso, para o terceiro céu. E vale salientar que Elias, o profeta, por exemplo, se houvesse uma região inferior ou qualquer outro lugar para onde ia a alma dos salvos, os salvos, então Elias teria que ir para um desses lugares. Mas a Bíblia diz lá em 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 11, que Elias foi arrebatado para os céus. E lá no capítulo 5, versículo 24, versículo 25 de Gênesis, a Bíblia diz também que Enoque foi transladado, porque Deus os transladara. Ele foi tomado para Deus. Então não existe um outro local, a não ser o terceiro céu, a não ser o paraíso, para onde vai a alma, ou o espírito, ou o justo na presença de Deus. Ainda um outro texto bem interessante. Agora é interessante que quando as pessoas querem combater a gente e dizer que não existe imortalidade da alma e que a pessoa vive num estado de sono da alma completo e que não tem nenhuma vida depois disso aqui, somente na ressurreição, aí eles dizem que isso aqui é uma fábula. Só que quando vão combater o espiritismo, olha só a ironia. Quando vão combater o espiritismo, por exemplo, para nós dizermos que não há probabilidade de comunicação com os mortos, ou os mortos com os vivos, qual é o texto que eles usam? Essas mesmas pessoas usam esse texto para dizer o seguinte: mas na Bíblia está escrito que os daqui não podem passar para lá, e o de lá não pode passar para cá. Opa! Quando é para defender a doutrina deles, isso aqui é fábula. Não pode acontecer, é uma mentira. Agora, quando é para combater o espiritismo, esse ponto passa a ser verdade. Os de lá não podem passar para cá e o daqui não pode passar para lá. Estão entendendo? Então são dois pesos e duas medidas. Quando eu quero defender a minha doutrina, então a Bíblia tem um peso. Agora, quando eu quero combater outra doutrina, a Bíblia tem outro peso. Então, é falacioso, é conversa fiada. Agora, veja só o que Estevão diz. Atos 7, versículo 59. Quando estava sendo apedrejado, prestes a morrer, ele disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E o ladrão da cruz, ainda que alguns querem questionar, e eu tenho várias argumentações para isso, Jesus simplesmente disse isso, porque o ladrão da cruz, ele disse o seguinte, o ex-ladrão, porque depois não pôde roubar mais: Senhor, lembra-te de mim
quando vieres no teu reino, não é quando entrares, mas o texto original diz, quando vieres no teu reino. Ou seja, a expectativa do ladrão era para uma vida futura, quando o Senhor voltar, na sua volta. Então o Senhor se lembra de mim, né? E me leva para lá também. Jesus dá uma palavra melhor para ele. Olha, a palavra que eu tenho não é para o futuro, é agora. Na verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Glória. É hoje, é agora que você vai estar. Então, pessoal, na verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Isso é coisa de pelo menos 2 seitas, né, que tem esse tipo de interpretação. A nossa interpretação não é essa. Jesus prometeu levar o ladrão naquele dia. E foi naquele mesmo dia que Jesus, em espírito, foi ao paraíso. Aí tentam refutar essa argumentação dizendo o seguinte: só que ele ressuscitou 3 dias depois e Maria Madalena foi tocá-lo. Ele diz, não me toques, porque ainda não subi para o Pai. Peraí, a palavra aí não é não me toques, não me detenhas, não me segures. Alguém pode segurar um espírito? Não. Só pode segurar um corpo. O que é que Jesus estava dizendo? Corporalmente eu ainda não subi para o meu Pai. Fisicamente Jesus não havia subido realmente. Ele só subiu 40 dias depois da sua ressurreição, porque por um espaço de 40 dias, de acordo com Atos capítulo 1, ele ficou aparecendo para várias pessoas, e só depois ele foi visto corporalmente subindo para os céus. E aí os galileus olhando, alguém disse, varões galileus, por que estáis olhando tanto para o céu? Do jeito que vocês estão vendo ele subir, ele voltará. Glória. Agora uma outra coisa, será que Jesus não tinha condições de ir para o céu? Aí, quando as pessoas tentam anular isso, eles colocam apenas um Jesus homem incapaz. Não podemos esquecermos que Jesus tinha 2 naturezas, natureza humana e natureza divina. Como Deus, ele poderia estar onde ele quisesse e a qualquer momento. E esta promessa que ele fez é como Deus, porque só Deus pode perdoar os pecados e só Deus tem poder para levar alguém para o céu. E como Deus, ele levou o ladrão sim para o paraíso. E só quero deixar outras 2 passagens sem comentar, porque eu já acabei tomando muito tempo. Paulo, em Filipenses 1:23, ele diz que era melhor ele estar com Cristo. Olha, eu prefiro estar com Cristo. Então veja que são várias passagens, não dá para nós apresentarmos todas, que vão mostrar que realmente o lugar do justo é com Deus. E agora, quanto aos ímpios? O lugar dos ímpios é no inferno. Agora, um estudo sobre o inferno nós vamos fazer, porque é uma confusão muito grande. Porque a palavra inferno, em primeiro lugar, ela não aparece na Bíblia nos textos originais, hebraico, grego e aramaico. Nós temos Sheol, você tem também o Hades, você tem o Tártaros, você tem Abissos, você tem também o Gehenna, que é a forma grecizada de Gehinnom. E essas palavras precisam ser explicadas à luz do contexto. Etimologicamente, a palavra inferno, já quero deixar claro para vocês, numa outra oportunidade nós vamos tratar sobre isso, é uma palavra polissêmica. É uma palavra polissêmica. Então ela não tem apenas o significado que querem dar de sepultura. Não há um versículo na Bíblia em que alguém tenha sido sepultado no Hades. Alguém tenha sido, olha, morreu o irmão falando de tal e sepultaram ele no Hades, sepultaram ele no Sheol. Não há ninguém sepultado no Sheol e nem no Hades.